Fala aí, meu povo, tudo certo, né? De vez em quando a minha barriga vai ficar iluminada, é porque o tablet tá aqui, que eu vou ler as perguntas de vocês. E muito obrigado, de novo, são milhares, sem exagero, sem figura de linguagem literal, são milhares de perguntas, então muito obrigado para vocês que estão mandando. Podem curtir isso aqui, se inscrever quem não está inscrito antes, porque me ajuda. E quem chegar no final, quem tiver o grande mérito de chegar no final, pode curtir de novo, porque deve ficar grande mais uma vez esse vídeo daqui. Uma coisa, muita gente me perguntando sobre seleção, o que eu achei da convocação do Dani Alves, a ausência do Gabigol. Tem vídeo essa semana que eu já gravei, então vocês dão uma olhadinha aí na playlist sobre seleção, porque talvez quem está mandando isso aqui no Instagram não acompanhou, não viu que eu fiz o vídeo sobre a convocação da seleção brasileira e está esperando que eu responda perguntas que já estão no vídeo sobre a convocação. Ainda tem perguntas aqui sobre seleção, sobre Copa, eu até tentei fazer mais aqui de Copa do Mundo para já entrar nesse clima, embora tenha muita coisa do Barça e muita coisa pessoal também. Mas vou responder coisas que talvez eu não tenha falado lá no vídeo da convocação da seleção brasileira. Beleza? Então bora lá. Mário Perfil. Fala, Beckler. Como você e Clara lidam com o relacionamento à distância? Pô, por coincidência, a primeira pergunta foi bem pessoal mesmo. Bom, como vocês podem ver, não estou em Barcelona. Acho que a gente lida bem. A gente gosta de ter o nosso espaço. De vez em quando a gente se vê menos do que a gente gostaria. Quase sempre a gente se vê menos do que a gente gostaria, mas a gente gosta até de considerar que tem duas casas. Então, que tem as coisas dela em Barcelona, tem minhas coisas em Turim, e que a gente aproveita duas cidades muito legais e muito diferentes, cada um tendo o seu espaço. Chega um momento da vida que ter o seu espaço tem o seu valor também. Michel B. Silva. Vejo muita gente comparando Valverde com Pedri e Gavi. Você acha que tem comparação? Pô, é uma pergunta muito boa. Se vocês viram Real Madrid e Cádiz e vocês viram como jogou o Fed Valverde, antes de Copa do Mundo, todo mundo no plástico bolha e tal, mas num espaço curto não tem comparação do que fazem Pedri e Gavi e o que faz o Fed Valverde. Se você precisa de um cara para correr 80 metros por jogo 100 vezes, não tem comparação que vai fazer o Fed Valverde que vai fazer Pedri e Gavi. Então são perfis diferentes para você fazer coisas diferentes dentro de um jogo. Uma coisa que é verdade, o Valverde é mais atrevido do que os outros. De vez em quando chuta uma bola na sacada de um prédio fora do estádio, chuta. Mas tem 5 gols essa temporada, 6 gols acho que essa temporada já, porque chuta muito, arrisca muito e tem o seu prêmio. Eu ainda acho que os jogadores de meio do Barcelona parecem às vezes muito inofensivos. Movimentam, fazem a bola rodar, abrem espaço, geram espaço, coisa que o Fed Valverde não faz e o time fica travado quando não tem espaço para correr com ele. Mas eu acho que falta essa geração de meio-campistas do Barcelona, gol. Arriscar, driblar, chutar, falta um passinho a mais. Inclusive é o Pedro, que para mim é o melhor de todos. Mas falta um passinho a mais. Mas se você pega Xavi e Iniesta, por exemplo, não eram os maiores artilheiros da vida, né? Então é um perfil de jogador. Ó, o De Silva 1. Como você imagina o futuro do Cruzeiro agora como SAF? Eu acho que não só o Cruzeiro, todos os clubes que estão virando SAF, eles têm uma vantagem que é quem compra um clube não quer perder dinheiro. Então não vai sair gastando mais do que tem, não vai fazer coisas irresponsáveis, não vai administrar mal o dinheiro do clube. Isso já é uma vantagem que a SAFs tem dentro de muitos outros clubes que não são SAF, que são clubes de sócios ainda, e de conselheiros e tal. Muitos não, né? Você pega o Flamengo, por exemplo, não é uma SAF e é muito bem administrado. O Palmeiras não é uma SAF e é bem administrado. Mas para saber mais do Cruzeiro, inclusive, toda sexta, inclusive hoje, tem vídeo meu no aplicativo do Cruzeiro. Isso que eu faço com vocês, eu faço lá. Então, o De Silva e todos os cruzeirenses que estão acompanhando aqui. O vídeo de hoje eu falo dos desafios do Cruzeiro de montar um elenco para a Série A, tendo que mudar 16, 17 jogadores do grupo. E como que isso vai ser feito, e enfim, é a análise que eu fiz lá. Ó, tem aqui o Kaique Hoffman. Bruno Guimarães pro lugar do Busquets. Chega? Cara, pro lugar do Busquets certamente não, porque o Bruno não é um primeiro. Eu acho ele muito bom, viu? Não sei se eu selecionei aqui uma pergunta de Bruno Guimarães ou Fred. Para mim hoje não tem discussão na Copa do Mundo, pelo momento que os dois vivem. Eu acho o Bruno Guimarães excelente, mas não é um primeiro volante. É mais um cara para posições mais avançadas. Então, pro lugar do Busquets, acho que não. Tem uma aqui do Icarneto. Beckler, qual a sua comida favorita? E é uma pergunta simples, difícil de responder, e que uma porrada de gente fez essa semana. Qual que é a coisa que eu mais gosto de comer? O que será? Cara, comida favorita depende. Tem vezes que é churrasco, tem vezes que é comida japonesa, tem vezes que é pizza, tem vezes que é frango e salada.
não sei se eu teria uma comida favorita. Igual, café da manhã eu como ovo mexido com queijo e um pouquinho de avocado. Eu como isso todos os dias há mais de 2 anos. Então, se bobear, é a minha comida favorita. Eu vou responder uma pergunta de alguém que... Frango e salada não é comida favorita. A Clara saiu dos afazeres dela pra falar que frango e salada não pode ser comida favorita. E ela tem razão. Mas tem dia que eu tenho vontade, tem dia que eu tenho saudade de comer frango com salada. Pô, uma aqui do Brusan94. Napoleão blefava no truco? Cara, inclusive uma das formas dele de conquistar meia Europa foi, ele via que ele tinha 7 de ouros, um 4 e uma dama, e que a dupla dele não tinha nada, era mandar o 7 de ouro já para garantir a primeira, jogar a segunda nada e trucar na terceira para achar que ele tinha feito a primeira e guardado um zap para a terceira. Então, é uma tática que é já do truco 2, né? Que deu certo para Napoleão. Então, se deu certo para Napoleão, quem somos nós para falar que não? Tem um aqui da De Bruyne Tailane. Corre quantas vezes na semana? Tailane, eu normalmente faço uma vez por semana treino grande aeróbico. Grande. 35 minutos. 35, 40 minutos, uma vez por semana. Na academia eu faço tiros na esteira, tiros de 20 segundos, 16 vezes. Corro 20, descanso 10, corro 20, descanso 10, 16 vezes. Dia sim, dia não, para alternar com subir escada. Que eu faço aquelas escadas de academia e tal também. 40 segundos subindo, 20 descansando, 40 subindo, 20 descansando durante 12 minutos. E depois desses dois, ou o dia que eu corro, ou o dia que eu faço escada, eu faço mais 6, 7 minutos de bicicleta ou remo, para completar mais ou menos 20 minutos de aeróbico por dia. Eu gosto de correr, o problema é que eu tenho preguiça de correr por muito tempo. Então eu corro rápido. Eu faço um pace de 5 minutos o quilômetro, mas depois de 6 quilômetros eu tô cansado, saco cheio, eu tô muito cansado mesmo. Rui Boris. Chorou com a saída do Messi do Barça? Sim. Chorei. Algumas vezes. Chorei quando ele falou, chorei depois sozinho e tal. Foi muito triste, pô. Representa muito pra mim. JPG de 12. Qual foi o jogo do Cruzeiro mais histórico que você viu? O 6-1 no Atlético? Vamos, Figueira. A foto dele, inclusive, aqui é um escudo do Figueirense. Cara, o 6-1 no Atlético eu não vi. Eu trabalhava na Rádio Globo de São Paulo, era a última rodada do Brasileiro de 2011, e eu tava no Newton Santos, ex-Engenhão, fazendo Vasco e Flamengo, porque tinha Corinthians e Palmeiras no Pacaembu, e o Vasco estava disputando o título com o Corinthians. Então eu fui como uma equipe ali auxiliar para vamos ver se o Corinthians está perdendo, o que está acontecendo no outro jogo. Então eu fui fazer pela Rádio Globo de São Paulo e fiquei só escutando o plantão esportivo anunciando os gols do Cruzeiro. O jogo mais especial do Cruzeiro que eu já vi, o mais histórico, acho que foi a conquista da Libertadores, em 97, com mais de 100 mil pessoas. Em 97 eu também fui no Cruzeiro e Vila, final do Campeonato Mineiro, com 132 mil pessoas no Mineirão. Vi o time de 2003 e tal, então, pô, vivi momentos muito grandiosos do Cruzeiro. Diego Souza, 7485. Marcelo, o que você gosta de fazer no tempo livre? Eu vejo bastante futebol, tem vezes que eu quero desconectar, então tem vezes que eu não assisto, mas eu gosto de quando tem um joguinho pra ver na TV. Gosto muito de fazer exercício e tal. E acho que isso. Sair com os meus amigos, o típico. Sair pra jantar essa semana com os meus amigos e tal. Então, vai um pouco de tudo. Tem mais uma aqui do Diego Souza. Mas, assim, eu não tenho um hobby que no meu tempo livre eu vou pintar um quadro. Vou, sabe, arrumar parafuso em casa. Isso eu não tenho. Tem dia que eu quero fazer exercício, tem dia que eu quero ver jogo, tem dia que eu quero sair com meus amigos. Tem dia que eu não quero fazer, tem dia que eu fico lá jogando FIFA, passando raiva. Nunca que eu tenha jogado o controle um dia na parede. Isso não aconteceu. Os controles quebram porque isso acontece. Mais uma do Diego Souza. O que você espera do nível técnico na Copa do Mundo e se acha que teremos zebras? Cara, eu espero um nível técnico baixo, porque a Copa do Mundo é um campeonato de reduzir margem de erro. Então os times querem se expor pouco e que as individualidades resolvam na frente. Sem muita ultrapassagem de lateral, sem muito idas e voltas, sem desorganizar o sistema defensivo, porque um gol pode fazer toda a diferença. Então, por isso que eu acho que muitas vezes muitos jogos de Copa são ruins. 1-0, 2-0, bola parada,
Olha, sei lá, Bélgica, França da temporada passada, da última Copa, os jogos da Inglaterra do mata-mata, os jogos da Croácia foram um pouquinho mais entretidos. Mas eu espero, não que isso tenha a ver com nível técnico, tá? Porque tecnicamente os caras são bons, mas assim, nível de competitividade que seja mais fechado, os jogos mais tensos e menos atrativos e divertidos. E acho que a gente pode sim ter zebras, porque eu só vejo duas grandes favoritas, que são Brasil e Argentina. A França já coloca num degrau abaixo, junto de outras europeias, e tá tudo muito igualado. Então, se a Dinamarca chega, se Países Baixos, ex-Holanda, né, que agora eles querem ser Países Baixos, se chega e tal, não me surpreende. Se Senegal recupera o Sadio Mané e consegue ir avançando, até porque o grupo possibilita isso. Se o Uruguai consegue ir mais longe, porque acho que tem uma boa seleção. Então, acho que tem sim muita margem para o que a gente considera surpresa. Gabriel Pedroni, na sua opinião, o que aconteceu com o Atlético Mineiro essa temporada? Eu acho que o Turco, quando chegou para o lugar do Cuca, não conseguiu manter coisas boas que o Atlético fazia, que eram as melhores coisas do time. Pressionar muito, avançar com muita gente dentro da área do adversário, recuperar a bola muito rápido, se defender muito longe da sua grande área. A partir do momento que o Atlético perdeu isso, ele começou a jogar mal, ser um time que dependia muito do Hulk, porque na temporada passada eu acho que tudo isso funcionava e o Hulk complementava muito bem as coisas. A partir do momento que o Hulk começou a ter que fazer tudo no Atlético, ficou extremamente sobrecarregado e em alguns jogos ele foi muito bem anulado pelos outros sistemas defensivos. Saída do Turco e a chegada do Cuca já pegou em meio de temporada, com times em um outro ritmo, e que retomar aquilo que o Atlético tinha antes era muito difícil. E com dois golpes muito fortes e rápidos, né? Eliminação para o Flamengo, eliminação para o Palmeiras, fez com que todo mundo ali baixasse um pouco os braços, e o futebol brasileiro é muito equilibrado para você baixar os braços. Então, você começa a perder muito ponto, confiança, dia a dia, ambiente dentro do seu time. Então, principalmente a chegada do Turco, o que aconteceu que mudou tanto? Chegada do Turco e perder as coisas boas que fazia em 2021. Acho que foi o principal problema para 2022. Pablo Melo. Quem do masculino do Barça seria banco para Alexia Putellas? Cara, ela, por qualidade técnica, ela seria titular no lugar de qualquer um. É porque fisicamente não dá, mas por qualidade técnica ela seria. Se ela tivesse a capacidade atlética de um homem, né? A força, o físico e a explosão, pela técnica, ela seria a melhor jogadora do Barcelona. Tem um aqui do Shashadagsgasgafs. É isso mesmo. SHSHAHDGAGS. E não tem foto. Isso aqui deve ser um fakezaço de alguém que ficou com vergonha de perguntar. Qual a sua opinião sobre o Barça em 2018 e 2019? Que o trabalho do Valverde era muito mais criticado do que deveria, que para os jogadores que ele tinha, com muitos acima de 30 anos e tal, ele jogava só de terceira marcha, a 60 por hora. Muitas vezes obrigava o adversário a jogar a 60 por hora, não era um time super intenso e funcionava. Ele adaptou um jogo aos jogadores que ele tinha e foi muito bem. Campeonato Espanhol, fez 5 no Real Madrid e tal, eliminou o Real Madrid em Copa do Rei. E aí perdeu do Liverpool, e depois perdeu a Copa do Rei pro Valência, porque era um time muito embaixo naquele momento. Mas o grande problema dos times do Valverde no Barcelona era que quando o jogo não era da velocidade com que ele se propunha a jogar e que ele queria que o jogo fosse, o time se perdia completamente. Quando um time mais intenso conseguia impor essa intensidade, o Barça era dominado. Laura Ferreira, 2098. Marcelo, Barcelona tem chance de falir se passar o ano em branco? Não. Receita e título não andam juntos. O Barcelona pode ganhar muito dinheiro e não ganhar título, ou pode ganhar título e ter uma má administração e falir por causa disso. Então, ganhar título não vai ter nenhum título que vai dar ao Barcelona 500 milhões de euros. Então, não vai ser título que vai fazer o Barcelona falir ou não. Correia, underline, ponto, underline, underline, ponto, underline. Que faz um sorrisinho, se vocês fizerem isso. Faz aí, underline, ponto, underline, underline, ponto, underline. Seu sobrenome tem que origem? Alemã. Beckler é alemão. Machado é brasileirão mesmo, brasileiraço. Mas o Beckler é alemão. A família da minha mãe é todo mundo muito alemão, cara. Fisicamente são todos. José Vito, 0202. Uma pergunta mais pessoal. O Marcelo criança já quis ser jogador todos os dias. Todos os dias. Eu era criança que só brincava de bola, só sabia de futebol, queria ir no estádio todos os dias, queria ser jogador todos os dias e não consegui dia nenhum.
Então, assim, por isso que eu fui trabalhar com jornalismo, queria ficar perto do futebol. Josemar Braz 11. Ataque móvel com Rodrigo ou mais posicionado com Pedro? O que preferes? Mais posicionado, só que com Richarlison no lugar do Pedro, pelo menos inicialmente. E com o Rodrigo eu acho que assim, é uma situação muito específica de jogo e tal, porque eu acho que vai ser Richarlison, depois Pedro, depois Gabriel Jesus, depois Rodrigo para a função de 9. Rodrigo acho que disputa mais pelos lados do campo. Tanto que no Real Madrid em alguns jogos vai bem, mas em outros contra adversários mais fechados o Rodrigo tem dificuldade de jogar. Assim. Contra o Cádiz teve muita dificuldade, contra o Raio Vallecano teve dificuldade de participar do jogo, porque é muito difícil ser falso 9 e atacar bem os espaços e atrair, que o seu time atraia. E o Real Madrid fazia isso mal, tá? De atrair, abrir espaço em defesa fechada e tal, para gerar um espaço para um falso 9 entrar. Então, não cogitaria o Rodrigo tão facilmente para essa função, não. Adriel... Como é que é? Adriel de Góis. Qual cidade você gostaria de morar, exceto a Catalunha? Catalunha não é uma cidade, é como se fosse um estado no Brasil. Barcelona é a capital da Catalunha. Então é como Belo Horizonte é a capital de Minas, Salvador é a capital da Bahia. Cara, eu sempre falo que eu gostaria de morar em Londres, mas conheço uma galera que está em Londres e que é alucinada com Barcelona. Então, acho que eu tô errado. Se eu fosse um dia para Londres, eu acho que ia me arrepender, porque todo mundo que está em Londres gostaria de morar em Barcelona. Matheus Cruz DS. Agora que o Piquet saiu, a loura do Tchan, De Jong, é o mais lindo do elenco? Eu respondi essa pergunta semana passada. Eu acho que é o Marcos Alonso. De Jong é muito, certinho, Backstreet Boys. Não é bonito. Alessandro Almeida S97. Você acredita em Deus? Se sim, você segue alguma religião? Cara, eu não sei se eu acredito em Deus. E eu não sigo nenhuma religião. A minha família, e eu cresci num núcleo familiar espírita kardecista, mas eu não concordo com os discursos das religiões. E de que uma religião está certa e outra está errada. Por que os cristãos estão certos e os muçulmanos estão errados, ou que os budistas, que nem é uma religião, eu acho, não tem a ver com uma entidade, enfim. Eu acho que o budismo não é considerado religião. Está errado e tal. Então, tem aquele Porta dos Fundos de Deus, né? É o Deus da Polinésia que estava certo esse tempo inteiro. Então, eu não sei por que um tem que estar certo e o outro tem que estar errado. E eu não concordo com os discursos das religiões e as barbaridades que a religião cristã, né, fez, a Igreja Católica especialmente fez, durante milênios, durante séculos e séculos e séculos. E que hoje, como a religião é instrumentalizada para manter muita gente com medo de punição, com medo do que vai acontecer, com medo de inferno, esse tipo de coisa. Eu não concordo com o discurso, tá? Só que eu não acho que eu não sou ninguém para saber se existe vida após a morte, se existe Deus, se Deus é um barbudo com um cajado, ou se é uma energia, uma áurea, um plasma. Não sei, não conheço. Não conheço, então não é que eu não acredite, porque não acredito nem desacredito. Eu não gosto dos discursos das religiões. Simplesmente isso. Frederico Ferreira. Por que o espanhol tem a coroa real e o Barcelona não? Tem alguma polêmica sobre? Cara, não tem polêmica. No início do século XX, a monarquia da Espanha ela chegou a ser... não é dissolvida. Eu tenho muita dificuldade em termos relacionados à monarquia, porque não é um órgão de governo como um presidente, um chanceler, qualquer coisa. Mas, enfim, a monarquia deixou de ter a representatividade na Espanha. A Espanha foi uma república, né, durante algum tempo. E a monarquia saiu recuperando espaço. Então, ela passou a ter um clube de futebol em cada estado, que é a comunidade autônoma na Espanha, né, que vale aos estados. Então, na Catalunha, é o Real Clube Deportivo Espanhol. Você tem o Real Madrid, você tem o Real Múrcia, o Real Celta de Vigo, o Real Valladolid, o Real Mallorca, na Andalucia, Real Betis Balompié. Então, você tem em cada comunidade autônoma um que tem a coroa espanhola, que ela saiu ali meio que marcando o território dela. E o Barcelona sempre foi muito ligado a um outro viés, não monárquico. Teve presidente do Barcelona, Luis Companys, que foi, inclusive, assassinado na Guerra Civil e tal. O Joan Gamper teve problemas durante esse período entre monarquia e república, do Primo Rivera e tal. Então, o Barcelona sempre teve ligado a um outro lado. Não tem polêmica por conta disso, mas tem várias polêmicas de posicionamento do espanhol e de Barcelona. Murilo Guedes. Entre Manchester City e PSG, qual o mais pronto para vencer? O Manchester City é um clube, não por números, mas muito mais vencedor, né? Ganhar 4 Premiers das últimas 5, já tinha ganhado antes. É um time que tem uma característica, uma cara de jogo, uma estrutura de clube.
A estrutura do Paris Saint-Germain, o DNA do Paris Saint-Germain é contratar jogadores caros, gastar muito dinheiro e ver no que dá. Manchester City tem início, meio, fim, tem uma coerência. Pode até dizer que o Paris Saint-Germain ganha uma Champions antes, mas eu acho que o modelo do Manchester City é muito mais coerente do que o modelo do Paris Saint-Germain. Tem aqui do Vicky Gabriel. Marcelo, você acha que o Brasil vai até onde na Copa do Mundo? Eu falei isso no vídeo da convocação. Para mim, o Brasil vai ganhar a Copa, tá? O Brasil ataca bem, defende bem, individualmente tem bons jogadores. Os caras são muito felizes na seleção, o ambiente é bom. Tem variação de jogo. Individualmente, se nada estiver funcionando, tem jogadores capazes de numa jogada resolver. Então, para mim, o grande favorito a ganhar a Copa é o Brasil. Tem uma do Guti Navarro. Se pudesse rever um jogo como se fosse a primeira vez, qual seria? Barcelona 6, Real Madrid 2. Aquele jogo ali foi muito importante para todo o futuro da era Guardiola no Barcelona. Era no Santiago Bernabéu. O Real Madrid vinha numa sequência muito boa de recuperação no Campeonato Espanhol. E era num momento decisivo, entre semifinais de Champions, faltando acho que 4 ou 5 rodadas para acabar o Campeonato Espanhol. Eu lembro que tinha uma tensão imensa. E eu acho que esse jogo nem transmitiu, cara, na ESPN, né, que sempre passou o Campeonato Espanhol. Eu acho que foi um desses jogos que foi bem isso mesmo. 2008 e 2009, a ESPN dividia um pouco as transmissões com a Sky operadora. E aí esse jogo foi da Sky e eu tinha net em casa. Então eu lembro que eu acompanhei meio que em tempo real no UOL, assim e tal, e que depois eu fui ver o Sport Center lá para ver os melhores momentos. Ou seja, nem ao vivo eu vi. Dedé Paulo M. Belo. Não tem nem como ser trocadilho porque é o nome do cara. Barça é favorito contra o United? Hoje eu acho que sim. Daqui a 3 meses, não sei. Esse time do United com o Ten Hag pode evoluir muito. Tem um aqui, o 2 Salles 3. Qual o seu top 3 melhores jogos que você já assistiu? Cara, melhores jogos? Pô, eu selecionei aqui, não vou saber dizer. Tem assim, jogos que pra mim foram muito especiais, né? O Barcelona 3-0 no Bayern de Munique. Mas, pô, que tenha sido assim, esse jogo aqui foi muito bom e tal. Não sei. Denison Lucas. O que você achou da convocação do Alisson? Eu ouvi falar que ele só foi convocado porque é bonito. Pô, tanto tempo no Liverpool, ganhando tantos prêmios individuais. Podia até ser feio, mas claro que é por 100% mérito dele. E pra mim tem que ser titular. O Alisson voltou a jogar num nível muito alto. Eu acho que em alguns momentos ele e o Ederson estão em níveis parecidos. Mas quando o Alisson tá no melhor dele, que eu acho que ele tá, ele é melhor que o Ederson. Tem um aqui do Luiz Otávio Abre. Tem algum motivo para tantas lesões, tirando vários jogadores da Copa? Sempre tiveram muitas lesões, é porque agora a gente está olhando todas com lupa, né? Então agora qualquer lesão a gente, porra, que sacanagem, mais um cara fora da Copa e tal. Mas também é verdade que o calendário deu uma achatada, que a gente colocou muito mais jogos num espaço mais curto, porque vai ter 1 mês e meio quase sem jogos. Então esses jogos tiveram que ser compensados aqui. E muito mais jogos, muito mais carga, gera mais lesões. Então essa é uma explicação, mas sempre tiveram muitas lesões. É simplesmente que agora a gente está notando elas mais. Virando página, essa aqui foi. João Antônio Cardoso. O partido Vox equivale ao bolsonarismo? Equivale. Também é um partido muito da direita. Extrema direita, inclusive com um discurso muito parecido e tal. Não estou aqui porque nos outros já fiz, tá? Fazendo discurso de valor e tal. Estou simplesmente falando que é parecido. Então, se você, por exemplo, para quem vota e gosta do Bolsonaro, se quiser olhar o que é o Vox e como atua, o discurso que tem e tal, vai ver que tem muitas semelhanças com o bolsonarismo e é também um partido em ascensão na Espanha, especialmente no Sul. Tem aqui, ó, do Dudu Araújo, o que acha de morar sozinho? Acho uma maravilha. Gosto muito. Eu comecei a morar sozinho há 5 anos, mais ou menos, e nunca tinha morado sozinho, e tô gostando muito. É bom para se conhecer, para ter o seu espaço, para entender os seus tempos. Gosto bastante. Guilherme Alves 14. Como é a narração na Espanha? Os narradores são muito sensacionalistas? Cara, talvez você tenha usado um termo errado. Sensacionalismo não é um termo para narrador, né? Acho que de vez em quando uma notícia é mais sensacionalista, mas acho que talvez você queira dizer que assim, é emocionado ou emocionante e tal.
Eu acho a narração espanhola muito mais técnica do que a brasileira. Eu acho que a narração brasileira vai muito por manter a pessoa interessada. Olha o show da torcida, olha por esse ângulo, olha que o jogo tá muito bom e tal. Na Espanha não precisa disso. Na Espanha eles estão falando o que está acontecendo no jogo, por que a bola não está passando por esse jogador, por que aquele cara está sumido. É muito dividido narrador e comentarista. Eu comentei Copa América do ano passado na TV3 e eu falava quase que 50% da transmissão, porque não é uma conversa, o narrador é quem dá a emoção, quem fala as jogadas e tal, mas o cara acabou de falar uma jogada, você comenta por que aquele cara apareceu sozinho, se ele finalizou com o lado certo do pé ou não, se ele tinha muito tempo para finalizar ou não, se foi a melhor jogada. Então, para quem está assistindo e não está muito atento, ela te explica muito melhor, acho eu, tá? Minha opinião, do que as transmissões do Brasil, que são muito voltadas a mostrar que tem uma grande coisa acontecendo porque o show da torcida e porque e tal. Então, eu acho mais a narração da Espanha que te mostra melhor o que está acontecendo no jogo de futebol. Tem uma do Glauber Cauê, que acho do Yuri Alberto. Um bom atacante, usa bem o corpo, acho que ele consegue dominar a área e em evolução ainda, né? Jovem ainda, que acho que daqui a alguns anos vai estar mais pronto e tal, mas acho um bom atacante. Já tem quase meia hora, hein, meu povo? Deixa eu ver se ainda tem muito. Tem muito. Tem uma aqui do Salgado 94. Acho o Pedro superestimado, acho ele burocrático mesmo sendo jovem. Respondi isso mais ou menos já na primeira pergunta aqui, né? E tal. Não acho burocrático, abre muito bem espaço, gera espaço para os outros, mas acho que devia finalizar mais, chutar, tentar driblar e tal. Acho que tem algumas coisas que esses meios do Barcelona, o Pedri para mim é o melhor de todos, que tinham que fazer. Matheus DQZ. Ficará hospedado junto ou perto do Quesada na Copa? Como está a ansiedade? Não vou ficar, infelizmente, hospedado perto do Quessadinha. Acho que não, não sei exatamente, mas tenho quase certeza que vamos ficar hospedado longe. E a ansiedade está crescendo a cada dia, né? Porque está muito perto e é um outro mundo que a gente vai encontrar lá. Eu não sei o que eu vou encontrar. Pesquiso e entro no Google Street View para tentar ver coisas do Catar todos os dias. E eu não sei como que vai ser a minha rotina ainda, porque cada dia tem jogo diferente, cada dia eu vou fazer uma coisa diferente, uma pauta diferente. Não vai ser como Liga dos Campeões, que eu sei o que acontece, que a gente repete estádio, que a gente repete cidade, vai ser bem diferente. O Ricardo Santos, terceira vez que eu faço essa. Como é o Marcelo torcedor? Quieto, calado, pessimista e sofrendo sozinho. Nunca fui torcedor de gritar, de cantar em arquibancada e tal. Gosto de ver jogos sozinho. Até no estádio, às vezes quando eu vou pra torcer, eu fico quietinho no meu canto só assistindo. Não sou nem de vaiar e nem de gritar muito. Em hora de gol e tal, uma explosão, tudo bem, mas normalmente sou quieto. Gabriel Porto, 21. Estou com opções de intercâmbio para a Espanha. O que acho de Sevilha? Acho Sevilha uma maravilha. Se você está com opções, é uma muito boa cidade. Tá? Tem um bom tamanho, tem boa infraestrutura, a cidade é linda, uma cultura riquíssima. Eu iria. Luiz Gui GCA. Vejo que você assiste muito futebol italiano. Já pensou em fazer vídeos sobre Milan, Juventus e tal pós-jogo? Já pensei. Até queria fazer mais vídeos sobre outros times. Mas eu acho que me falta vivência de estádio, ver esses times fora da perspectiva só de televisão e tal, acompanhar mais no estádio para poder falar um pouco melhor. Então, não faço sinceramente porque eu acho que não seria bom como eu gostaria de fazer e como vocês merecem. Tem uma aqui do Matt Strasdas. Qual das eliminações recentes do Barça mais te doeu como torcedor? A do Liverpool. Porque a da Roma, beleza, podia acontecer um ano e tal. A do Liverpool já era uma semifinal. Ia ser Tottenham ou Ajax na final. Eu já achava que era a última grande chance do Messi. Então, foi foda. Biking Lucas. Qual a diferença do jogo do Ten Hag pro Xavi ou Pepe? Ele é cruifista? Ele, no Ajax, eu acho que ele é cruifista, ele tem conceitos do jogo de posição, de dominar com a bola e tal, mas não é isso que a gente vê no Manchester United atual. Ele adaptou o time dele aos jogadores que ele tem. Se a gente for ver o Manchester United contra o Liverpool, eu acho que o United teve 30% da posse de bola e ganhou. Ganhou do Arsenal 3-1, tendo 40% da posse. Ganhou do Tottenham 2-0 só com 51 ou 52% de posse de bola. Empatou com o Chelsea com 51% de posse.
Então não é um time que está ganhando ou dominando, nem falo do Manchester City que tomou 6 e que teve lá 45%. Não estou falando de cabeça não, tá? Eu vi essa pergunta antes e fui olhar para conferir porque eu tinha a sensação que o Manchester United em todos esses jogos deu a bola para o adversário e quis contra-atacar. Então, o Xavi ou o Guardiola iam ficar desesperados de ter menos a bola que o outro, porque não quer se defender, não quer jogar atrás, não quer correr, não quer resolver as jogadas rápidos, quer que o jogo tenha mais pausa. O Ten Hag é mais maleável, ou pelo menos o Manchester United dele. O Ajax já era também um time de transições e tal, que não se importava tanto de perder a bola, mas eu acho ele mais maleável no estilo, não é tão cruifistaísta não. Aldeci Batista, essa cobertura de Copa do Mundo vai ser diferente para você ou não? Cara, todas as coberturas do mundo são sempre diferentes. Essa vai ser muito diferente para mim, porque vai ser uma que eu vou fazer principalmente pela Rádio Itatiaia, que é um sonho de todo mundo de Belo Horizonte trabalhar na Itatiaia. Eu vou fazer uma Copa do Mundo pela Itatiaia, também participando pela TNT, mas principalmente pela rádio. E com muitos acessos aos jogos e tal, então vai ser especial, bastante especial nesse sentido. Tem uma aqui do Jander Fraga. Contrataria alguém para ser seu estagiário? Se sim, estou disponível. Eu tive estagiário durante 6 meses da minha vida. Henrique André foi meu estagiário. Olha só o que deu. Gabriel Antônio 92. Acha que o Manchester City vai chegar longe ou vai pipocar para algum time grande? Não é uma coisa ou outra, tá? Chegar longe e perder faz parte do jogo. Pipocar é não conseguir jogar, não conseguir impor o que você quer fazer, é todo mundo jogar muito pior e tal. Contra o Real Madrid, por exemplo, eu não acho nem que pipocaram. O Real Madrid tirou uma bola em cima da linha e depois acertou o gol 2 vezes em 1 minuto, não tinha acertado em 90. Aconteceu uma barbaridade do futebol. Então, se perder não é porque pipocou, tá, gente? De vez em quando tem um grande time do outro lado que joga muito bem e ganha os jogos. Não gosto muito disso do pipocar, não. Acho que o Aldeci Batista é o mesmo? O Aldeci Batista já tinha mandado, já tinha lido alguma outra dele. Se a Dinamarca chegar nas quartas de final da Copa do Mundo, vai ser surpresa para você? Cara, se a Dinamarca chegar nas quartas de final, ela deve ter eliminado... ela pode ter eliminado a Argentina, né? Porque a Argentina, se passar em primeiro, pega o segundo do grupo que tem Dinamarca e França. Um dos dois. Ou se a Argentina passar em segundo, pega o primeiro, que também deve ser um dos dois. Então, se a Dinamarca eliminar a Argentina, para mim... é mais ou menos uma surpresa, viu? Eu acho a Dinamarca muito boa, fez uma baita Euro chegando na semifinal e perdendo com aquele gol de um pênalti fantasma. Fez uma boa eliminatória também. Não é um time de estrelas, mas é um time certinho, bem montado. É mais ou menos surpresa. Se eliminar a própria Argentina, que eu acho favorita. Pedro Elísia, acredita que em estilo de jogo é mais difícil surgir um Messi que um novo Cristiano Ronaldo? Uma baita pergunta, Pedro. E acho sim. Porque o Cristiano é mais fácil que você tenha um cara fisicamente muito atlético como o Cristiano e que consiga melhorar muitas virtudes de finalização, de coisas técnicas que são treináveis. O Messi tem muito de entendimento de jogo, de tempos, de condução de bola, que é muito difícil de se trabalhar isso. Eu acho que os dois são frutos de muito trabalho. Mas o principal é manter qualquer tipo de jogador motivado, muito motivado por 15 anos. Ou para que surja um Messi, um Cristiano Ronaldo, essa é a parte mais difícil. Mas eu acho que por características, você ter um grande finalizador, não que o Cristiano seja só isso, é mais fácil que apareça do que um grande cara que faz tudo, que é o que o Messi faz. Que também é um grande finalizador, os números de gols do Messi são muito parecidos com os do Cristiano, e tem várias outras facetas do jogo, de criar chances, de dar passes, de sair da área para armar e tal, que o Cristiano fez menos do que o Messi. Então acho que é muito mais difícil que apareça um Messi do que um Cristiano, embora eu acho dificílimo que apareça um Cristiano. Cara, eu vou reduzir, porque tem mais 8 aqui, não vou fazer mais 8, já tem 33 minutos. 7 Harper 7. Além de FIFA, gosta de jogar algum outro jogo? Não. Eu compro só o FIFA e continuo jogando. Se lançar um GTA novo, eu ainda jogo, mas o GTA V lá eu já fiz há 10 anos todas as missões, parei de jogar. Tem uma aqui do J. Pedro 0023. Qual time você torceria na Europa se não fosse o Barça e por quê? Não é assim, cara. Não é você que escolhe o time, é o time que escolhe você. Então, não tenho sentimento por nenhum outro. Gosto dos times que o Guardiola tá por causa do Barcelona, por causa do Guardiola. Então, torceria para o Manchester City simplesmente por uma questão barcelonista. Tem mais uma aqui do Seth Harper. Qual foi o momento mais incrível que você conseguiu acompanhar de dentro do estádio?
o gol do Messi contra o Bayern de Munique, contra o Boateng, e o gol dele contra o Liverpool. Aquele gol de falta. Que eu filmei, inclusive. Foram os momentos mais legais. Gabriel Alves. Futuramente o Barcelona pode concorrer financeiramente contra clubes SAF. Te amo. Também te amo, Gabriel. E olha que eu nem te conheço e sua foto nem tá aparecendo aqui porque eu acho que quando eu dei print eu tava com a internet ruim. A questão não é ser SAF. São esses clubes que têm donos e que não têm fair play financeiro, né? Como o Paris Saint-Germain, que consegue, sabe-se lá como, pagar mais de 100 milhões de euros por ano pro Mbappé. Competir com esses, muito difícil. Muito difícil. Em questão de dinheiro, né? Aí você tem que trabalhar bem o futebol em outras coisas. Henrique CCM. Qual escalação você começaria jogando a Copa do Mundo? Alisson, Danilo, Thiago, Marquinhos, Alexandro, Casemiro, Neymar e Paquetá, 2 meias, Vini, Rafinha e Richarlison. Alguém tinha perguntado também assim por que eu achava do esquema e tal. Eu gosto desse esquema que tem praticamente 5 na frente, né? Vou pegar aqui os 5. O Rafinha aberto por aqui, o Vini por aqui, Paquetá, Neymar e Richarlison. Porque você empurra o time muito pra frente, quando um desses volta, vem um zagueiro, um marcador normalmente com ele, e abre um espaço aqui. Isso eu vi o Neymar fazendo muito no jogo contra a Gana. Tem muita gente na frente, então quando você perde a bola, você tem muita gente pressionando para recuperar logo essa bola, então você não precisa correr para trás para se defender. Ah, mas e quando tiver sem bola e tal? É só não estar sem bola. É só conseguir dominar o jogo com a bola o mais rápido e o mais longe da sua área possível. E para isso, inclusive, tem fisicamente muitos bons defensores. Alexandro, Danilo, Marquinhos, Casemiro, são caras muito fortes e rápidos para conseguir correr para trás se for necessário. E o Thiago, que já não é tão forte e tão rápido, é muito inteligente para fazer isso também. Então, eu prefiro muito mais esse esquema do que um que você tire, por exemplo, o Paquetá e coloque o Fred, e você passe a ter Fred e Casemiro 2, e aí depois 3 e 1, né? Neymar de 10, Vini, Rafinha e Richarlison. Eu gosto mais que alguém se aproxime mais do Neymar e do Richarlison na frente. Eu acho que eu acabei, viu, meu povo? Vou mentir pra vocês, não? Acabou. Porque a próxima foto que eu tirei é de um prato de carbonara com vinho, que foi minha janta quarta-feira com os meus amigos. Então respondi uma porrada de perguntas, de novo deu quase 40. Muito obrigado, viu, pra vocês que estiveram aqui, que duraram durante todo esse documentário aqui. Normalmente o pessoal fala que assiste vídeo comendo, fazendo alguma coisa e tal. Então já deu até para lavar a louça. E final de semana, vocês já sabem, não é para ter nenhum tipo de juízo. É para tomar decisões muito erradas e depois se arrepender e arcar com as consequências dela durante a semana. Até que a sua ressaca moral comece a passar na quinta-feira e você já se sinta preparado para na próxima semana, que começa a Copa do Mundo, começar com, de novo, esse ciclo de devastação pessoal e da sua própria reputação com seus amigos e com as pessoas que convivem com vocês. Então, nada de juízo. Só faça favor de curtir isso aqui e se inscrever no canal, porque vocês assistiram 38 minutos disso daqui. Se você não curtiu, você é um hipócrita. Assistiu aqui até o final só pra criticar? Então critica, deixa aí seu comentário. Valeu, meu povo. Bom final de semana. Tchau.